Hoje nós vamos falar o reino de Deus e a verdade. A gente vai fazer essa comparação. A gente começa. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Então hoje a gente vai falar onde está o reino de Deus. Reino de Deus, falei dos Deus, mas é de Deus e a frequência vibracional. Ensinamentos de Jesus, e fazer uma reflexão sobre a verdade. Verdade, o nosso emocional, que tem algumas distorções aí que a gente precisa refletir. O ser consciente, e aí nós vamos concluir. Então a primeira pergunta é: onde está o reino de Deus? Eu sei que a maioria de vocês já deve saber, mas onde está o reino de Deus? Alguém tem dúvida de onde está o reino de Deus? E a consciência? Em nós, na nossa consciência. Alguém distorce desse conceito? Alguém pensa diferente disso? Então, o Espiritismo nos ensina que o reino de Deus está dentro de cada um de nós e é um estado de consciência. Então, toda vez que eu amplio o meu estado de consciência, que eu evoluo moralmente, eu começo a alcançar uma vida mais plena, uma vida mais rica. Quando eu enriqueço o meu mundo interno, isso reflete na vida que eu estou vivendo fora. Tudo que eu sinto fora faz ponte e reflete na minha vida dentro do mundo. O meu olhar para o mundo, aquilo que eu entendo, aquilo que eu interpreto, a forma como eu vejo, está de acordo com o meu nível de consciência. E isso se projeta fora. Ele fala, nossa consciência sempre nos advertirá quando nos afastamos das leis espirituais. Quando a gente começa a se afastar do nosso propósito maior, que é evoluir, cumprir a nossa missão de mundo, que está de acordo com as nossas necessidades, algo em nós vai mostrar que tem alguma coisa errada. Sempre, ou a vida, apesar de que internamente já temos recursos para isso, percebemos que algo está fora do lugar. Quando a gente vai contra o nosso progresso moral, a vida começa a mostrar os sinais. A gente pode até insistir, a gente pode até ignorar, mas mostra. Quais são as principais consequências que a gente sente que mostram sinais que tem alguma coisa errada? Estou indo contra a minha própria consciência. Vocês conseguem perceber? A dor. Nossa, Dona Ivone PhD, pós-doutora. Se não é através do amor, é através da dor. Dor e sofrimento. Não é? Quando está passando por um processo de crises profundas, de sofrimento e de dor, é a vida nos advertindo que a gente está indo contra a nossa consciência. Porque está relacionado aos nossos apegos, aos nossos vícios, nossas vicissitudes, aos nossos interesses, às nossas paixões, às nossas resistências, nossos valores, perfeito, né? Os princípios que a gente carrega. Está faltando o mundo interno, está faltando virtudes. Então a gente tem que ter a virtude contraposta àquilo que a gente está vivenciando, né? E a resiliência que a gente já estudou. Então a gente vai refletir sobre tudo isso que está faltando dentro de nós. Divaldo Franco fala, não precisamos viajar para encontrar o reino de Deus. Ele está dentro de nós. O reino não buscamos fora, buscamos dentro para encontrar. Não buscamos em cima e sim nos voltamos para baixo, na consciência que nós temos o reino de Deus. Porque a gente tem sempre que projetar Deus fora. Deus está dentro. Ele está fora também, mas Ele está dentro. Então a gente tem que construir essa relação íntima, tanto com nós mesmos como com Deus. Porque toda vez que a gente mentaliza Deus, alguns de nós mentalizam com o sexo, gênero masculino, com barba branca, com o Senhor, de túmulo. Essa imagem ela não é real, ela não é Deus. É algo que nos foi vendido. De certa forma que a gente associa. Como a gente associa o reino dos céus como um lugar amplo que está localizado no céu, que é difícil de entrar, né? Que não é para todos. Isso também não é verdade. E a gente
gente tem que desconstruir todas as questões de culpa, de medo, quebrar todos esses valores que não significam nada. É acesso livre para todos, para a consciência nos colocar em um lugar diferente do qual já pertencemos. Porque ampliar a consciência é ter esse entendimento de valores de culpa e medo não representam nada. O reino de Deus, a vinda do reino de Deus atinge os corações de todas as pessoas, individual ou coletivamente, para o progresso moral e espiritual da humanidade. Essa vinda depende da sinergia dos estados vibracionais das almas humanas, decorrente das suas harmonias e dos seus equilíbrios íntimos em longo processo de evolução. Então, para atingir a consciência, a gente escolheu, por vontade própria, encarnar diversas vezes, para amadurecer. Quem nos colocou nesse lugar? A gente. A partir do momento que eu abro o meu coração e que eu, com força de vontade, aliada à vontade de Deus para nós, me comprometer com o meu progresso moral individual, eu começo a atingir esse estado. E é um estado que o meu individual repercute no coletivo. E todo esse coletivo, ele traz a nova Terra. Ele traz um planeta mais evoluído. Estamos em transição planetária, estamos visando o planeta de regeneração e precisamos nos comprometer a sermos melhores para sermos seres de regeneração. Alguma dúvida? Não, mas eu posso fazer uma Por observação? favor. Eu estava pensando sobre isso ontem, porque teve, não sei se vocês viram a polêmica no carnaval, que Baby do Brasil falou que Jesus estava voltando. Ah, tá. Lembro. E aí eu fiquei pensando como uma questão mais de perspectiva para algumas pessoas ou algumas religiões. Jesus vai vir, né, encarnar aqui e vai estar aqui. Só que a minha percepção, que eu estava refletindo sobre isso, quando falam que Jesus vai voltar, é que a gente vai viver num mundo onde a gente vai viver uma vida em Cristo. A gente vai viver de fato os ensinamentos que Jesus trouxe pra gente. Não que ele, bom, eu acho que você não sei, mas assim, não que ele vai Mas se ele quiser encarnar. voltar também, vai ser bem-vindo, né? E aí eu falei, talvez então, pensei, né, essa questão da quando a gente está caminhando para o planeta de regeneração, vai ser um planeta onde os ensinamentos de Cristo, a gente vai viver o Cristo vivo, né? Que, não que ele de fato venha, mas Que a gente desenvolva a nossa mente crítica. exato, a gente chegue num nível de consciência em que seja natural, né? O perdão, todas as virtudes que ele veio pregar aqui. Mas eu fiquei pensando, porque foi uma polêmica, e ela, no discurso dela, ela disse que Jesus vai vir arrebatar todo mundo, né? Falou de Apocalipse também. Foi, era Apocalipse. Assim, enfim, a perspectiva dela, valores e religiões, e a gente respeita as religiões de cada um, como cada um entende, o que cada um sente. E que se uma pessoa, um ser, coloca uma pedra em cima da outra e para ele aquilo ali é Deus, e ele se eleva de consciência, a gente vai olhar isso com toda a gentileza possível. Falando assim, casos indígenas que acreditam no Deus Sol, no Deus Lua, do raio, etc. Né? E a gente tem que olhar isso de uma maneira muito respeitosa, que é a forma de pensar do outro, o processo evolutivo do outro e a maneira como ele se eleva ao estado de consciência. Né? Talvez num contexto dentro de um carnaval as pessoas não queriam ouvir aquilo ali, não estavam dispostas a debater sobre o assunto. Né? Numa música, se eu me lembro, e não é crítica nenhuma música, macetando. Não é? E aí todo mundo esperando, bebendo, se divertindo, e ela fala Apocalipse, Jesus vai voltar e que vai... E aí, Baby, na verdade, ela pediu Pequena Eva, e depois eu vi um vídeo do cara explicando que, na verdade, a música Pequena Eva fala do Apocalipse, né? Isso que eu presto atenção na letra. Porque ela foi, o contexto da qual ela foi criada, o contexto pela qual ela foi criada, ela foi escrita há muito tempo atrás, né? Enfim, cada um tem sua crença e a gente tem que respeitar muito a crença do outro, a religião do outro, o que o outro se conecta com Deus. Talvez ela tenha feito um discurso fora do núcleo dela, daquilo que aquelas pessoas que acreditam que têm ideias similares, como também num lugar que as pessoas não queriam ouvir sobre aquilo. Né? Então, mas a gente entende, respeita e ora, está tendo os debates na internet por causa disso. Né?
uma louca e a Ivete vai pro inferno. Foi Né? Ivete que falou isso? A Baby do Brasil falou que o Apocalipse estava aqui. Quem é a Baby do Brasil? Enfim, Olivone, É Ivete, será? é alguém que está trabalhando também a Ela própria falou pra consciência. Ivete que o Apocalipse estava aqui e pediu pra Ivete cantar Pequena Eva. A Ivete não vou cantar macetando, que Deus é maior, Jesus vai macetar. Deus vai macetar o Apocalipse. Foi o Carnaval da Bahia, né? Nos surpreende com esse tipo de coisa. A gente até fica feliz. Portanto, ela trouxe ali uma ideia que está todo mundo debatendo sobre o assunto, né? Vai que no fundo ajudou o debate. No Carnaval, olha. É porque depois do Carnaval o debate continua nas redes sociais, né? Vai que. Então, o reino de Deus e a frequência vibracional. Gente, esquece aí o S, tá? Eu tenho uma dislexiazinha, ela passa direto. Então, o reino dos céus não é nada que possa ser concedido a nós. É uma conquista, um estado de consciência que penetramos quando alcançamos um determinado estado evolutivo de elevadíssima frequência vibracional espiritual. Carlos Pastorini. Será que a gente tem ideia mais ou menos do que é uma elevadíssima frequência vibracional espiritual? Isso depende. Quando a gente vai evoluindo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce da Bahia, a gente vai evoluindo, Dalai Lama, alguns têm questionamentos, mas enfim. Chico Xavier. Chico Xavier, o espírito missionário, o próprio Jesus, né? O que é uma A elevadíssima? gente está acima. Mas a gente tem que ser mencionado, né? Imagine, Jesus, uma elevadíssima vibração espiritual. Tão elevada, que é descrita na literatura de Emmanuel, né? Franciscano Xavier, Psicografia, acho que todos vocês já sabem. Ele fala que somente a inserção de Jesus no útero de Maria causou um spread de energia tão intenso no planeta Terra que isso repercutiu em todos os reinos. E ele conta que no reino vegetal, as plantas começaram a produzir mais flores e frutos mais saborosos. Os animais começaram a se sentir mais amparados e sensibilizados. Essa sensibilidade avançou a evolução deles. No reino nominal, ele conta, as pessoas estavam revestidas da armadura do ódio, era um período de trevas, elas viram se romper essas armaduras, ele fala de uma maneira bem poética, possibilitando uma retomada na jornada evolutiva. Nas camadas umbralinas, uma brisa, olha que lindo que ele falou, de amor e misericórdia foi sentida por todos, possibilitando milhares de resgates simultâneos. Ao mesmo tempo, só por ser inserido no útero de Maria. Ele fala que os seres de luz se viram visivelmente fortalecidos no combate às trevas e que ele curou a grade energética planetária do planeta, que estava tão agredido por civilizações e guerras interiores. Imagina o tamanho desse ser, que quilômetros de distância as pessoas sentiam. Então a gente talvez não esteja entendendo com profundidade o que é elevadíssima frequência vibracional espiritual. Entendemos o que isso significa? E também a Constância. Você sempre chama de Constância. Francesca. Eles dizem que a espiritualidade maior que ajudou a fertilização de Maria, porque o espermatozoide é tanta luz que não aguentaria. É por isso que se diz a Virgem Maria. Não, e Maria, ela veio para ser mãe de Jesus. Claro. Ela veio de um planeta mais evoluído. Claro, espírito de escola. Para ser Jesus. Tudo preparado para a vinda dele. Né? Na ideia de despertar da humanidade. E é muito lindo. E o Emmanuel compara Jesus com o Sol de uma grandeza muito maior que o nosso Sol. E eu pensava que ele estava falando assim, de isso figurado. A Joana de Aro diz, nosso Sol é pequeno. É um Sol de quinta grandeza. Jesus de primeira grandeza. É bem maior o brilho dele. Imagine um Sol desse. A gente fala, né? O sentido figurado, não, é de luz mesmo. Imagina Jesus de outros planetas mais evoluídos, né? Porque claro. Quem foi que ele falou criou aqui a Terra, no Jesus que já está ajudando Deus, porque é tudo
é Sim. Deus, né? Alguém Ele usa a falou gente que- para fazer as coisas. Existiu Isso é vários muito Jesus, lindo. não foi? Semana passada que foi? Tem bastante Que teve um Cristo. homem que Chico foi falar, foi num outro planeta e que lá ele perguntou que era que eles nesse outro planeta mais evoluído tinha um outro Jesus. Sim, chama-se Logos planetário e tem vários, né? Sim. E tem dos sistemas Outro, também, sim. Com Imagina certeza, esses espíritos. É porque nós temos a régua comparada para baixo. É. A gente não olha tanto para os seres mais evoluídos, né? Não que são melhores do que a gente, mas mais evoluídos. Então a gente tem que entender melhor o que isso significa e o valor que isso tem. Porque se a gente entender o valor que isso tem, a gente não abre mão disso. Se a gente está abrindo mão é porque a gente não sabe o valor devido que tem, que é o compromisso com essa evolução moral, ampliando esse estado de consciência. E aí a gente fala o ser consciente. A Joana de Ângeles, nesse livro Ser Consciente, ela comenta: o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise verdadeiramente, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração. Para isso, não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. Profundo isso, não é? Também. Lindo. Joana também. A Joana ela não é conhecida por frases leves, né? É complexa. Ela pega um parágrafo e fala: parei o livro, vou refletir sobre isso. Isso lembra muito o budismo também, né? De ser equânime. Você observa, você... Eu me identifico bastante com o budismo, mas se você for comparar a diferentes segmentos religiosos, cada um tem seu, digamos assim, seu A verdade dialeto, é única. mas A fala verdade é sobre as única. mesmas coisas. Se você vai na yoga, se você vai na fraternidade branca, se você vai no budismo, se você vai na filosofia tibetana, você vai encontrar nomes diferentes no mesmo conceito. Porque a humanidade, as informações, quando elas são verdadeiras, ela é disseminada de diferentes formas para toda a humanidade. Aí as pessoas ficam aqui, a gente fica meio que discutindo: a minha religião é melhor, é mais completa, tem mais informação. E na verdade, a informação, elas são complementares. A verdade é uma Estão única. dizendo a mesma coisa. E esse compromisso não é máscara. Não é de faz de conta. É algo que é importante a gente fazer. Né? Que a gente às vezes cria umas máscaras bem complicadas. Então Jesus dizia, pois, aos judeus: se vos permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. O que seria conhecer a verdade? Essa verdade que liberta, que hoje em dia é um conceito bastante complicado, porque parece que cada um tem sua verdade. Para mim, o argumento mais esquisito é: eu tenho minha verdade, você tem sua verdade, todo mundo está certo. Eu digo: ué, e se as informações for contrapostas, se pensamos diferentes, estamos todos certos? Não existe uma verdade que precisa de uma evolução maior para ser alcançada? Tem um livro de Sirihan que eu amo, que é Em Busca da Sabedoria. Eu peguei algumas coisas desse livro também. E o da Joana de Ângeles, que é Em Busca da Verdade. Sirihan, nesse livro, Em Busca da Sabedoria, eles têm muitas coisas que eu comparei também, elas têm em comum. Em Busca da Sabedoria de Sirihan, no capítulo 2, ele fala justamente a verdade e projeção da verdade. E esses dois seres, que eu acredito que são bastante evoluídos, que eu me alimento da literatura deles para entender um pouco mais sobre a mim mesma e a forma de ver o mundo, essa similaridade fala: olha, a gente às vezes não quer nem ver a verdade, a gente projeta a visão da verdade. O que eu olho na verdade? Eu olho só aquilo que me interessa. O que eu consigo ver? O que está no meu olhar nesse filtro dessa lente? Está uma lente de Deus? Está a lente de um ser evoluído como Jesus? Ou está meu ser aqui individual, ainda engateando para aprender? No meu olhar, entre as minhas questões, os meus valores, as minhas virtudes, aquilo que eu já venho, né, acumulando de conhecimento dessa vida, de outras, vem também o quê? Os meus vícios, as minhas paixões, os meus apegos, os meus interesses, né? Então, tudo isso está no meu olhar. Então, eu preciso ser o mais verdadeiro possível comigo mesma para poder entender e olhar a verdade, entender aquilo que me chega, entender aquilo que me falta. Lembra que a gente estava no slide da Joana anterior? Se descobrir. Se descobrir é olhar para si mesmo com verdade, sem falsas ilusões. Né? Isso é super importante.
Ensinamento de Jesus. Vou dar adiantada aqui no slide. Conhecer a verdade se refere à assimilação e vivência dos conhecimentos que favorece o combate às nossas imperfeições. Então, eu vivo o conhecimento. Ele não é teórico. Ele não é aparente. Ele é vivo. Será que a verdade ela é tão importante assim? A gente muda a verdade. Na cultura do Brasil, eu vou falar da nossa cultura, porque eu não vou ficar entrando na cultura alheia, a gente tem uma dificuldade com a verdade, não tem? A gente está tão confortável mentir para a gente mesmo, para as pessoas, que chega a ser um pouco... Dá um pouco de angústia isso, não dá? A gente não consegue falar a verdade, nem que a gente não quer fazer uma coisa. A gente inventa uma desculpa sem fim. Por coisas simples. A gente, às vezes, pega fragmentos da verdade, a gente constrói uma narrativa individual da nossa própria vida e do que nos aconteceu. De uma crise, de uma discussão, de um conflito. Eu pego só o que me interessa dos fatos, eu crio uma narrativa individual. E eu começo a comprometer a verdade. O compromisso com a verdade é um compromisso que eu aplico na minha vida, nos diferentes segmentos que eu tenho. No meu trabalho, na minha profissão, na minha família, no meu casamento, na criação dos meus filhos, na sociedade, na casa espírita. Na casa espírita acho que fica mais frio ainda não fazer, será? Não sei. Isso eu trago a verdade. Então, se eu abro mão no meu trabalho, algumas profissões, quem é advogado? Não é uma crítica aos advogados. Vai defender uma pessoa mentindo? Não, isso aqui, ó, não tem comprovante. Se alega inocência. Será que exercer uma profissão a gente teria que abrir mão de alguns princípios e valores e da verdade? Se a pessoa não tem dinheiro, ela não pode operar, você é o médico, não opera, essa pessoa não tem como pagar. Não atende. Você não tem plano de saúde. Psicólogo, terapeuta, fala, ih, não está no meu horário de trabalho. Fica para a próxima. Encerrou sua... Não tem como pagar. Não vem. Para fechar os negócios, vale a pena faltar com a verdade? Tem gente que adora as pessoas para poder, né? Se você é vaidoso, peraí, já sei como eu conquisto ele, começo a elogiar. Tem gente mais fácil de manipular, que são as pessoas que são vaidosas, e elas nem percebem. Nossa, quando alguém chega para você, você faz isso. Não é nada disso. Então a gente precisa ver que link a gente tem com a verdade, que a gente vive a nossa vida. Tem que ser algo genuíno, sincero, tem que ser honesto. E ele não tem que comprometer nossa meta final, que é a nossa evolução e nossa consciência. E para isso eu entrego a verdade. Eu não uso de artifícios, eu não sou desonesto. Respeito aos valores humanos, integridade, justiça, igualdade, é a verdade. Meu olhar para o mundo, para as pessoas, essas ilusões que é mais, que é menos, e uma série de questões sociais que não significam nada. Isso é de um mundo ainda bastante imaturo, que pelo menos a gente acesse essa verdade para poder aplicar na vida. Tão importante quanto a verdade é viver em verdade, é viver os ensinamentos e fazer aquilo que a gente já sabe, já tem condições de fazer. Ninguém está pedindo para a gente ver algo que a gente não consegue enxergar. O que eu não vejo, eu não tenho como trabalhar. Mas não se preocupe, a vida dá o recado e a mensagem de maneira mais clara. Como diz André Luiz, a natureza não dá salto, é conquista de dentro para fora. E como diz Paulo de Tarso, estamos rodeados de uma nuvem de testemunho. Se a gente já sabe, põe em prática. Muito será pedido a quem muito foi dado. E com certeza. E você analisando, se percebendo, se corrigindo, você se percebendo internamente, você começa a se modificar. Porque parece assim, ó, não tenho acesso ao plano espiritual, eu não estou vendo, as pessoas, ninguém está vendo, faz de conta então que ninguém está vendo, eu vou pegar isso aqui para mim. Eles estão vendo. Mas a sua vibração é sua, o compromisso é seu, a sua consciência está ali. Você está se vendo o tempo inteiro, então o compromisso ele é individual. Então viver em verdade, a verdade ela não se modifica. Eu não mudo a minha verdade segundo minha conveniência ou contingência, segundo a situação. É uma coisa que permanece inalterável. O nosso processo ele precisa permanecer íntegro. Fazer bem. Nessa busca, eu preciso permanecer íntegro no meu processo. E eu não me permito que nada me corrompa.
Porque senão as pessoas começam a acreditar uma série de regras sociais que não significam absolutamente nada. Enfim. Verdade do nosso emocional. Quando estamos presos a uma emoção, tendemos a ignorar o conhecimento prévio que pode desmentir aquilo que estamos sentindo. Ignoramos, da mesma forma, as novas informações trazidas pelo ambiente que não se encaixam em nossa emoção. Em outras palavras, o mesmo mecanismo que orienta e concentra nossa atenção pode distorcer a capacidade de lidar tanto com a nova informação como com o conhecimento já armazenado em nosso cérebro. Refletindo a alma, de Joana de Ângeles. Vou colocar aqui embaixo. O que meu emocional faz? Ele pega fragmentos da verdade e fala, me dá um jeito de provar que eu estou certo. Eu vou construir minha narrativa, a ideia às vezes já está pré-concebida, ela está fixa em nossa cabeça, a gente só busca coisas do meio para reafirmar. Isso é bem complicado. Às vezes, diante de um conflito, de algo que nos chega, ou de uma situação de nossa vida que seja repetitiva, porque é isso que acontece quando a gente não tem esse compromisso de se melhorar e de mudar. Quando a gente negligencia nosso processo de consciência, a gente vai virar ciclos repetitivos, a gente vai ter que repassar de novo pelas mesmas situações para poder desenvolver a virtude que está faltando. E diante disso, em algum momento, isso será o melhor que seja o quanto antes, é a gente confrontar com essas questões. Eu preciso olhar para dentro porque eu não quero mais passar por isso. Eu quero aquele estado vibracional ali, ó, onde, né, sai luz por todos os meus chakras, sai transmutando o lugar que eu passo, né? As pessoas se sentem melhor depois que encontram comigo, não o contrário, né? A gente quer ser fator de soma, que, né, apesar de mim a pessoa ficou bem, não, com a minha contribuição, não é isso? Então, diante dos conflitos que me chegam, eu preciso ser honesta e entender, olha, não é a primeira vez que me falam isso. Eu já ouvi isso antes, não é a primeira vez que me acontece isso. Né? E a gente às vezes tem um pouquinho de teimosia e resistência. Como se eu insistir, se eu convencer e for validado por um número de pessoas, está valendo. E não está valendo. Está valendo a modificação interna. Vocês têm alguma dúvida até o momento? O Emmanuel fala, o bem que tu fazes é ter advogado onde quer que estejas. Uma coisinha pequenininha, gente. Já está ajudando a Jesus a melhorar o caminho. Ah, com certeza. Continuando com a verdade do nosso emocional. Quando estamos presos a uma emoção imprópria, interpretamos o que está acontecendo de forma análoga ao que estamos sentindo. Ignoramos o que não combina. As emoções mudam a nossa forma de ver o mundo e de interpretar as ações das outras pessoas. Não procuramos descobrir por que sentimos determinada emoção. Em vez disso, procuramos confirmá-la. Avaliamos o que está acontecendo de forma consciente com a ocasião. Consistente, obrigada. Justificando e mantendo a emoção. E aí a gente precisa ter discernimento, às vezes lógica e paciência para entender o que está acontecendo. Essa paciência aqui é que é um problema. É uma virtude, né? Às vezes desafiadora, mas necessária e possível. Então a gente precisa, às vezes, ter um pouquinho de paciência diante de uma crise que nos chegou. Veio um gatilho lá do passado, a pessoa não teve nem intenção e despertou aquele processo que a gente não sabe nem o que está acontecendo. A emoção veio tão forte, nos pegou tão de surpresa que a gente jura que é por causa do acontecimento presente. E vem de um passado. E a gente está tão envolvido no nosso emocional, tão envolvido que a gente assim, não. A gente está olhando para fora. O que essa pessoa fez é inaceitável, é imperdoável. Entende? Que às vezes a gente tem que olhar para dentro para poder entender. Olha só, deixa eu entender o que está acontecendo. Não estou conseguindo, estou num processo de dor. Tá bom, deixa eu silenciar um pouquinho para eu analisar com mais clareza o que desencadeou tudo isso. São que precisam de médicos. Disse Jesus, são de enfermo. Se soubesse, não faria. Ivana, você vai ter que escrever um livro. Por dizer
prazeres espíritas, não Jesus que é? fala isso, Jesus. Por tópicos. Jesus fala isso, eu adoro, eu falo, aprender com Quem são os enfermos? nós. As pessoas que fazem com maldade, gente, esse que está precisando de colo de amor, se soubesse não faria, vai pagar caro. Bate na consciência e cai. O bater na gorjeta. Olha, mas... Ok, dentro da nossa responsabilidade de a gente evoluir e entender que o mal que nos chega, né? Que por mais que seja causado por outros, o mal que nos chega é nosso. Está dentro da nossa vibração. Exatamente. Não seria possível nenhum mal nos chegar que não nos pertencesse. Porque isso seria acreditar em injustiça. E tem uma, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente clama por justiça e justiça divina. Porque na nossa cabeça o outro vai ser eliminado do planeta. Né? E não se trata disso. Se trata de um processo de esclarecimento interno. E às vezes um equilíbrio em situações que nós mesmos pedimos para passar, né? E aí a gente tem que ter uma ponderação de algumas situações e circunstâncias, para a gente não aplicar isso em coisas muito extremas, mas que a gente pediu para passar expiações e provas para a gente transmutar nossas sombras. E a gente aprender a lição de uma vez por todas. E em vez de ficar olhando, ai, Deus que tem a pedra, porque eu tô na mão dele. É quase que uma vingança, não é? Deus, tenho até pena do que vai acontecer com eu, não faço nada. E a gente tá mandando ali, né? Uma vibração pro outro negativa. Justiça divina não falha. Não é assim? Nada, mas não faz. Tá? E o problema tá onde? O problema tá nele, não sou eu. Quem tem que mudar? Ele que mude. Eu sou perfeito. Olha ele que me fez mal, não fiz nada. Não é isso? Por que isso me chegou? Por que eu estou reagindo dessa forma? Porque nossa reação, os estímulos da vida, pessoas e circunstâncias diz respeito a nós. A gente teve essa conversa aqui quinta-feira passada. No fundo, é nós com nós mesmos, não tem a ver com ninguém. E para de ficar justificando o outro. Deve estar passando por dia ruim, essa pessoa está passando por dia ruim, essa pessoa... Não, volta para dentro. Foi um agente como outro qualquer necessário para o seu caminho. Aquela frase, uma vez, eu sempre repito, quando me toca e eu sinto, eu gravo. Todo mundo. Mas é mesmo? Agora a gente ficou surpresa, hein? Então, é verdade, porque se você não sente, não faz sentido. Mas é aquela frase que diz, quando você percebe um problema, você se compromete com a solução. Se você não puder fazer nada, ora, já está ajudando. Eu não posso fazer lá para aquela bagunça lá de Israel, mas a gente ora. É verdade, tem que orar mesmo, com certeza. Estão precisando de oração, de vibração positiva, não de julgamento e um olhar de apontar. O ser consciente, verdade significa inteireza de caráter, firmeza de ação, harmonia perfeita entre consciência e conduta, lealdade e sinceridade consigo mesmo, isto é, com a luz interior do espírito. Isso está no estudo do EAD, né? Verdade e Libertação, modo gratuito em PDF da Federação Espírita. Ou seja, eu não tenho como colocar exceções, isso não varia segundo a minha necessidade, segundo as aparências, segundo as contingências, eu não faço exceções quanto a isso não, tá? Eu tenho que ser firme, estabelecer critérios rigorosos nesse caminho de conduta com a verdade. O homem deve ser considerado como sendo sua própria mente. Aquilo que cultiva no campo íntimo, ou que busca com insistência as realizações, constitui sua essência e legitimidade, que devem ser estudadas pacientemente, a fim de poder enfrentar os paradoxos existenciais, parecer e ser. As inquietações e tendências que o comandam estabelecendo os paradigmas corretos para a jornada, liberado dos choques interiores em relação ao comportamento externo. E aí, aparentar, parecer e ser são coisas diferentes. É muito comum aqui, na terceira dimensão, a gente só se preocupar com as aparências. Se eu convenci um grupo, se eu estou validado naquele grupo, naquele contexto, naquela família, para mim me basta. E não se trata disso, porque o plano espiritual, né, é sermos melhores, não aparentarmos sermos melhores. Usar a persona, esse verniz social, essa máscara, como uma ferramenta pedagógica que nos auxilia nesse processo de transformação interna.
Mas não achar que a máscara por si só vai resolver o problema. Ainda mais se a máscara estiver muito distante da nossa verdadeira personalidade. Porque tem uns que estão bem próximos, outros não. Que por dentro, né? Por fora é um sorriso, um falar de doce, dentro tem uma raiva, um ressentimento e etc. E não é uma crítica, mas é algo que a gente precisa observar dentro de nós mesmos, do que a gente está aparentando que de fato não corresponde a quem nós somos. Então, como é esse ser consciente aí? Vamos debater sobre ele, esse ser consciente, principalmente no plano de regeneração. Ele é o predomínio do espírito sobre a matéria, da fé sobre o medo, né? O predomínio do ser sobre o ter. Ter coisas já não significam nada. Parecer que não tem mais o menor valor. Predomínio do eterno sobre o temporal. Nós somos eternos, a gente esquece isso, né? A gente tem, né, prazo aqui dentro do planeta Terra, mas nós somos seres eternos. Então, assim, a gente está achando que vive só para essa vida, a gente não vai ter o compromisso e o entendimento que o que eu faço reverbera na posteridade. Ainda continuando, compreensão crescente sobre a fonte criadora. A gente ainda não consegue entender com profundidade o que é Deus, o que Ele está dentro de nós. No livro dos Espíritos ele menciona, né? Inteligência suprema, que rege a todos, causa primária, de toda a vida e etc. E quando pergunta mais sobre Deus, você não tem nem linguagem na humanidade para te explicar. Então a gente ainda não alcança, mas à medida que a gente vai ampliando nosso estado de consciência, a gente já começa a compreender com mais profundidade o que é Deus. O predomínio do nós sobre eu. Eu não penso só em mim, eu penso no todo. A gente se dá muita importância às vezes, né? A gente se ofende com muita facilidade. Nossa narrativa é tudo eu. E a gente está aqui como humanidade, a gente pertence a um todo. Predomínio do direito é sobre a força, tá? Não é sobre a forca, não. Sobre a força. É agora que eu tô tendo. A forca é lá, em 1800 ainda tinha forca, infelizmente. Mas é sobre a força. Então, o direito aos valores humanos, justiça, tudo isso tem um peso maior. E a justiça divina, não dos homens, é aquela que é eterna, não as passageiras, segundo, né, a evolução aí das civilizações. Então, o ser consciente e o inconsciente, a providência divina, não revela as verdades, senão gradualmente, sempre as desvenda à medida que a humanidade está amadurecida para receber. Exatamente. Né? Aos poucos. E a verdade é dita com amor. Tá? A verdade ela não é dita sem amor. A verdade dita sem amor é crueldade. A gente fala a verdade com toda a gentileza, com toda a amorosidade para as pessoas. E para nós mesmos também, tá? Não esqueça de olhar para si mesmo com amor, generosidade e misericórdia. Somente podemos ser integralmente verdadeiros se valorizamos a verdade e atribuímos importância a ela em nossa vida e pensamento. Ou então, precisamos estar tão plenos de amor que não podemos nutrir o menor desejo de enganar. Quem vai enganar? Quem vai mentir alguém que se ama? Quem vai enganar se eu tenho amor à verdade? Se eu tenho amor por mim mesmo? Eu vou ficar me enganando se eu tenho amor por mim mesmo? Isso vai me trazer dois sofrimentos, não faria sentido. Então, quando vivemos uma vida de verdade, começamos a amar o próprio sentimento de sermos verdadeiros. E toda a nossa natureza assume uma forma que se harmoniza com a verdadeira natureza das coisas. O conhecimento por si só não criará esta harmonia. O amor pelo conhecimento não é o mesmo que o amor pela verdade, sem o qual não há possibilidade de evolução moral. A gente não está aqui para acumular conhecimento, e virar meros intelectuais debatendo sobre a verdade. Né? Dizer, não, porque no livro tal, então, o Evangelho segundo o Espiritismo pergunta, não, a gente está aqui para viver em verdade. E amar não conhecimento por si, mas amar a verdade e vivenciá-los. E honrar mesmo com a nossa vivência, a informação que espíritos missionários deixaram para nós. Não é? O amor de Deus é incondicional. Significa que Deus ama a todos, independentemente de suas ações, erros ou características. Esse amor é puro, desinteressado e eterno, não sendo influenciado por qualquer condição humana. É um amor que transcende o entendimento humano e que está além de qualquer limitação e julgamento. E é esse amor que a gente tem que ter para a gente também.
e por todos os outros. Porque se a gente não se ama, não se aceita, não se acolhe, não se entende, a gente vai ter dificuldade em acessar a verdade e acessar quem nós somos e ampliar o estado de consciência. Então, todo o nosso olhar para o mundo tem que ser amoroso. E nossa lente no olhar para o mundo tem que ter também essa lente de Deus, de certa forma. Não tem esse peso que a gente está pensando. A gente olha para as nossas faltas, nossas dificuldades, com mais entendimento, com mais misericórdia e aceitação do tamanho de que se tem e de quem se é. Aí a Joana fala, né? Ela oferece uma literatura bem interessante, né? Para despertar do espírito, para a gente trabalhar essa consciência. Desde Jesus e Atualidade, o homem integral, o ser consciente. A gente tem momentos de saúde, porque também essas questões afetam a nossa saúde. O despertar do espírito. Jesus, o Evangelho, a luz da psicologia profunda e triunfo pessoal. Dentre muitos livros que cada um queira na ordem que achar conveniente para si mesmo. E ela fala, o ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalise, disposto a encontrar-se sem máscara, sem deterioração, né, que a gente falou antes. Para isso, não se julga, vou repetir essa parte, não se justifica, não se acusa nem se culpa, apenas descobre-se. Né? A gente não vai chegar no mundo espiritual e dizer assim, deixa eu sentar para te contar o que me aconteceu, por isso que eu fiz o que eu fiz. Né? Não faz o menor sentido, né? Como você vibra, como você sente, como você reage. É a sua natureza. Então não tem culpa, não tem desculpa, ninguém está te acusando. Vamos olhar para isso e a gente ter esse compromisso interno. E aí eu queria ler para vocês, isso está no Estudo da Mansão do Caminho, no canal deles, do Evangelho segundo o Espiritismo, Simplicidade, Pureza de Coração, estudo número 34. Tem uma experiência de Yogananda de consciência cósmica, né? Que ele fala justamente desse caminho do reino. Tem uma parte inicial que é do caminho do reino, e aí eu vou ler para vocês. Ele conta, né, que Yogananda estava com um pensamento bem dispersos. Ele fala que inclusive os pensamentos dele estavam tão dispersos quanto as folhas do vento em outono. Achei bem bonito essa parte. E aí ele conta que ele não conseguia se concentrar para meditar. Imagina também que a gente não esteja conseguindo se concentrar para meditar, ou para fazer uma oração, ou uma prática devocional que cada um se identifique melhor. E que o mestre foi ajudar ele. E tocou gentilmente no seu peito. E ele sentiu uma força muito grande no cardíaco, no chakra cardíaco. Uma força tremenda, como se um ímã sugasse toda a sua respiração. Ele se sentiu chumbado e plantado no solo. Então ele relata que imediatamente a alma e a mente perderam instantaneamente a sua conexão física e escorreram como um fluido, extravasando luz por todos os seus poros. O seu sentido de identidade não estava mais confinado ao seu corpo. Ele abraçava também os átomos, as moléculas do ambiente, e sua visão se ampliou e penetrou imensamente. Ele enxergava, através da matéria, nitidamente, de um lado a outro, de tudo que o envolvia. Ele teve uma experiência de amplidão cósmica. O universo inteiro luzia dentro da infinitude do seu ser consciente. Estava viajando dentro de si mesmo. Uma glória intensa começou a envolver cidades e continentes do planeta Terra, né? E todas as estrelas, e o próprio universo, com a luz que saía de dentro dele. Gente, isso não é lindo? Lindo. É por isso que às vezes eu fico me questionando, será que a gente sabe mesmo que a gente está abrindo? Não, a gente não sabe. Porque se a gente soubesse, a gente jamais abriria. Gente, nosso estudo de hoje. Obrigada pela participação de todos, pela concentração, pelos sorrisos, pelos beijos que todos mandaram seguradinhos. Obrigada. Obrigada. Verdade.